Eu já entendi que eu sou uma mente traumatizada. Agora, o que eu faço então para melhorar? O primeiro passo é internalizar um conceito de que pensamento cria realidade, ou pensamento molda a realidade. Eu me lembro nitidamente de quando eu estava na adolescência, lidando com todos aqueles pesadelos do trauma, com aquele fardo nas costas, sabe? De que eu era uma pessoa que carregava um passado difícil. E eu sabia que cada pessoa nova que eu ia conhecendo ao longo da minha vida, eu sempre tinha que ter aquela conversa. Eu tinha que contar da minha mãe. Eu tinha que contar, poxa, a minha infância foi muito difícil. Eu passei por muitas tragédias na minha infância, foi muito traumática. E eu sofri, e isso e aquilo. E cada amizade, cada relacionamento, as pessoas conheciam minha família e sempre tinha que passar por aquele papo. Nossa, ela sofreu muito. E eu não queria mais carregar esse peso. Eu sentia como se eu tivesse que carregar isso a minha vida toda. Como se eu realmente estivesse manchada pelo mal, suja pelo mal. E eu não conseguia me limpar, não importa o que eu fizesse. Quando eu li em algum lugar, eu não sei se eu assisti ou se eu li em algum livro, essa frase, pensamento molda a realidade. Uma grande chave virou aqui dentro porque eu entendi. Então, quer dizer que eu consigo criar uma realidade diferente para mim? Quer dizer que se eu mudar alguma coisa nos meus pensamentos e na minha mente, eu consigo moldar essa realidade tão feia que eu tenho para uma perspectiva mais bonita? Eu queria muito ser uma pessoa normal. Eu queria muito me sentir como se a minha história fosse bonita. O que eu mais pensava era o quanto era injusto que eu era uma criança tão ingênua, tão bondosa, tão inocente, e aquela inocência da infância havia sido roubada de mim, retirada de mim. Eu não conseguia lidar com o tamanho dessa injustiça. Então, quando eu entendi pensamento cria realidade, eu saí do papel de vítima das minhas circunstâncias. E eu percebi que eu poderia ser a criadora da minha história. Eu entendi que se eu mudasse meus caminhos mentais, eu poderia escrever uma história mais bonita. E não só criar um futuro bonito, como também ressignificar esse passado tão feio, tão traumático que eu tinha na minha memória. Então, o primeiro passo para você melhorar o seu trauma é entender isso. Você tem um grande poder mental. A sua mente é muito poderosa. A partir daquilo que você pensa, você consegue criar uma realidade diferente. A gente tem que entender que existe a lei da relatividade, né? As coisas são relativas dependendo da perspectiva. A mesma realidade pode ser vista diferente se você muda os seus óculos. Então, você precisa entender que você, uma pessoa que já passou por um trauma, que é uma pessoa que tem a mente muito mais poderosa, muito mais intensa que os demais. A sua mente, no seu caso, a sua mente exerce muito mais poder sobre você do que com as pessoas normais. Os seus pensamentos são multiplicados, são muito mais acelerados, porque a sua imaginação é muito mais fértil. As suas emoções são muito mais intensas. Tudo aqui dentro de você é multiplicado na máxima potência. Você é muito mais para dentro que para fora. Porque o seu sistema foi modificado no momento do trauma. Existem pessoas extrovertidas, elas trocam energia com o ambiente que está ao redor. A realidade de fora faz muito bem para elas.
energiza elas, traz prazer, traz sensações de crescimento. Mas você não é mais assim, porque em algum dado momento da sua história, alguma coisa muito terrível aconteceu nessa realidade externa. A sua fuga foi para dentro. É como se você tivesse despertado o poder aqui de dentro. É claro que isso traz vantagens e desvantagens, né? Se fosse só vantagem, você não estaria aqui assistindo o vídeo de uma terapeuta buscando melhorar essa situação. Porque estar muito aqui dentro, às vezes, traz um isolamento, uma solidão, uma angústia, porque você é isolado, né? Ninguém te entende, ninguém sabe o que você passou. E aqui dentro tudo é tão intenso, você não consegue se conectar com quem está do lado de fora. Você olha ao redor e vê as pessoas todas felizes, todas se relacionando muito bem umas com as outras, e elas conseguem formar laços, e elas conseguem chegar num lugar e sorrir, falar e se impor. Você não consegue porque a sua mente pensa em todas as situações possíveis. A sua ansiedade grita muito, as suas emoções são muito mais afloradas. E as pessoas que são mais extrovertidas, elas também carregam essa vantagem de socializar muito bem com o mundo de fora, com a sociedade, mas por dentro elas perdem para nós. Porque por dentro elas são muito mais rasas e nós somos muito profundos. A mente saudável consegue um equilíbrio, a profundidade necessária para que você consiga meditar, organizar os pensamentos, ter boas ideias, uma imaginação produtiva e também consegue colocar isso para fora e lidar muito bem com o mundo do lado de fora. A mente saudável tem um equilíbrio. As pessoas muito introvertidas como nós vivem muito dentro, pouco fora, e os muito extrovertidos vivem muito fora e pouco dentro. Quem passou por trauma está em um dos dois extremos. Mas aqui eu falo para quem entrou, para quem vive no extremo dentro. E para você eu quero dizer, foca nesse mantra. Pensamento cria realidade. Pensamento molda realidade. Você tem um poder de selecionar os seus pensamentos e escolher aqueles que mais são benéficos, são úteis para o futuro que você quer construir. Se você escolher os pensamentos bons, você consegue seguir um caminho diferente do que você está hoje. Eu sei que todo esse passado, todo esse trauma te fez se agarrar sempre nos pensamentos maus, porque você acha que são eles que te pertencem, porque você se acostumou com eles. Você, nessa altura do campeonato, você já é amiga da sua dor. Você já é amiga dos seus fantasmas. A sua zona de conforto é a dor. O difícil é sair disso agora. Mas olha só, eu tô aqui pra te dizer que você consegue. Vai exigir força? Vai. Vai exigir foco? Vai exigir você realmente querer ser feliz. Você realmente querer experimentar o que é uma vida que vai dar certo. Uma vida em que você vai ser amado, amada. Uma vida em que você não vai mais poder ser vítima. Você não vai mais poder ter o privilégio de passar o dia inteiro trancado no quarto chorando por causa de tudo que você já passou. Você vai precisar sair da posição de vítima e entrar na posição de criador da realidade, de autor da sua própria história. Isso é sim possível, mas vai exigir a sua força, vai exigir a sua coragem. Por isso que é uma jornada do autoconhecimento. Você começa entendendo que é possível, depois você vai reunindo a coragem para dar o primeiro passo, e depois os passos são infinitos numa grande crescente de evolução, em que eu estou aqui para ser a sua terapeuta, a sua mentora nessa jornada. Estou feliz em estar aqui hoje, sabendo que já dei tantos passos nessa jornada, ao ponto de estar aqui hoje pronta para te ensinar, para te guiar, para pegar na sua mão e te levar
para essa vida melhor que existe, mas que não vai bater na sua porta te chamando. É você quem vai ter que correr atrás dela, lutar por ela, lutar pelo bem. Pensamento molda realidade. Você não precisa ser arrastado pelo seu passado. Você pode criar um futuro diferente.